A acentuação na música constitui um dos elementos de expressão musical. Tal como se acontece na linguagem, onde certas frases, palavras ou sílabas são ditas ou escritas de determinada maneira para expressar diferentes sentidos, na música, determinadas notas na frase musical são acentuadas para conseguir efeitos particulares, segundo o que dispõe a obra. Na notação musical, um acento é uma marca que indica que uma nota será reproduzida com maior intensidade que outras notas não acentuadas. Na poesia, a métrica é a distribuição organizada das sílabas átonas e tônicas, que ocorrem de forma a projetar estruturas regulares ou irregulares. Assunto tão difundido atualmente, mas de pouco domínio pelos músicos. Já sabemos que os compassos são divisões do tempo em séries regulares, de acordo com uma organização métrica. Há 3 tipos básicos de divisão de compasso: binário, ternário e quaternário, dos quais resultam outros tipos que são combinações desses. Confere o exemplo. O que diferencia esses compassos é o acento métrico, ou seja, a hierarquia dos acentos dos pulsos desses compassos. O fato de um tempo ser forte ou fraco não está relacionado à dinâmica, mas ao tipo de apoio que recai sobre cada tempo. Além desta primeira acentuação, nesta divisão denominada como divisão principal, primária, inicial, há outras acentuações nas subdivisões e semi-subdivisões, chamada de acentuação secundária, subsidiária, auxiliar, acessória, podendo ser binária, ternária ou até mesmo quaternária, não importando a divisão temporal predominante do compasso. Chamamos de arces o tempo que possui menos apoio, ou seja, aquele que possui uma sensação de movimento ou de impulso para um tempo forte. Teses é o tempo mais apoiado, que dá sensação de repouso, estabilidade. É o forte. É possível existir diferentes posições métricas para o início de um trecho musical. Início tético, ou seja, completo, quando uma melodia inicia no tempo forte da linha melódica. Início acéfalo ou decapitado, quando uma linha melódica inicia após o tempo forte, isto é, quando se elimina o tempo forte inicial. E início anacrúsico ou protético, ou seja, incompleto, em que o início ocorre como preparação ou impulso para um tempo forte. Geralmente, para se considerar uma anacruse, o início deve ocupar menos da metade do compasso. Caso contrário, trata-se apenas de um início acéfalo. Confere o exemplo. Enfim, para a construção de uma linha melódica com base em determinado texto,
tem-se que levar em consideração 3 aspectos da construção musical: a estrutura métrica, que é a divisão dos compassos; a ordenação rítmica, que é a organização das durações dos valores; e a construção melódica, que nada mais é que a distribuição das notas em intervalos sucessivos e intercalados. Naturalmente, outros elementos como a harmonia, o contraponto e a textura devem ser levados em consideração para a realização de uma correlação satisfatória entre poesia e música. Enfim, o músico é chamado de músico por ter estudado, por estudar e continuar estudando música. E é neste decorrer do aprendizado que cria uma bagagem musical, experiência, conhecimento, informação, que tudo isso fará parte da sua personalidade como músico. Assim, se um músico visualizar 4 figuras iguais, seguidas, mecanicamente, ele solfejará ou executará forte, fraco, tati, tati. Porém, se estipularmos uma fórmula de compasso composto com íctus anacrúsico, ele executará automaticamente fraco, forte, fraco, ti, tá, ti, tá, ti. Confere o exemplo. O que queremos dizer com tudo isso? A acentuação faz parte do músico, pois um dos elementos da música é o ritmo. Assim, qualquer transcrição musical que o músico visualize, espontaneamente ele executará a peça musical com uma dose de metria acentual, sem perceber. Igualmente, na leitura de um texto, não dizemos música só por ser acentuada a sílaba mu, e sim pronunciamos naturalmente música, ocorrendo o acento sem percebermos, sem provocarmos, pois já faz parte da cultura e formação escolar. Pautados em algumas teorias, ousamos dizer que o acento métrico ocorre, nasce, por si só, acontece, produz, surge naturalmente. De acordo com o ritmo e com a distribuição dos valores e o agrupamento destes formando um conjunto de tempos, naturalmente brota o acento métrico. Aparece, deriva do ritmo, procede dele, sendo parte dele, e com este coexiste, não necessitando produzir o acento, fazer, executar, não sendo preciso querer fazer o acento, pois automaticamente acontece por causa da interiorização rítmica que há em cada músico. Quer um exemplo disso? Um bom exemplo é uma festa de aniversário, onde reiteradamente, todos os anos, ocorre em qualquer família. E ao cantar a canção do parabéns, mundialmente conhecida, ninguém tem uma partitura na frente, e nem muito menos músicos tocando. Ninguém rege, ninguém alerta sobre os compassos e suas acentuações. Ou seja, naturalmente ocorre a acentuação. Por mais que há modulações da acentuação, não há um alerta, um aviso, uma explicação sobre divisão de tempo e acentuação métrica para os convidados da festa. Naturalmente, cantam com acentuação, iniciando a música do parabéns a você
no compasso ternário 3/4, forte, fraco, fraco, forte, fraco, parabéns pra você nesta data querida. E assim acentuam forte, fraco, fraco, forte, fraco, fraco. Continuando, modula para o compasso binário 2/4, forte, fraco, forte, fraco, forte, é pique, é pique, é pique, é pique, é pique, é honra, e vai acentuando sem saber música. Forte, fraco, forte, fraco, forte, fraco. Confere o exemplo. Como não bastasse, voltam novamente a cantar para o compasso ternário 3/4, forte, fraco, fraco, terminando a música do parabéns cantando o nome do aniversariante: João, João, Maria, Maria, forte, fraco, fraco, forte, fraco, fraco, que encaixa num ternário. E quando acha que já é muito para um grupo de pessoas que geralmente não tem conhecimento musical, após cantar o nome do convidado, alguém inicia uma nova canção modulando de volta para o compasso binário 2/4, forte, fraco, forte, fraco. Com quem será? Com quem será? Com quem será que o João vai casar? Confere o exemplo. Parece brincadeira, mas é o exemplo vivo. Ou seja, ninguém numa festa de aniversário, por mais que sejam todos músicos, estará lembrando de acentuação métrica, fórmula de compasso, modulação temporal. Entretanto, ao cantar, a acentuação métrica nasce, brota, surge naturalmente, espontaneamente, automaticamente. Ou seja, do mesmo modo que ao falar, não precisamos dizer eu estudo música para mostrar que a palavra música é uma proparoxítona, tendo como sílaba tônica a antepenúltima sílaba mu. Ao tocarmos, não precisamos forçar o som para mostrar o acento métrico. Por mais que exista a regra do acento métrico para cada conjunto de tempo, não é necessário produzir o acento, pois, segundo a interpretação da obra, segundo a composição da letra, a história da transcrição musical, da bagagem cultural do músico, ao executar a música, naturalmente, espontaneamente, flui a metria acentual, resultando numa pulsação viva derivada da combinação de divisão dos valores, denominando assim o acento métrico. Por assim dizer, o acento não é provocado, e sim acontece no executar da música pela interpretação do músico, de maneira tal que é sentido naturalmente, pois a execução de um hino envolve muito mais do que contagem de tempo, pulsação de movimento, acentuação métrica, expressão do hino, intensidade, andamento, fraseado, legado, articulado ao executar um hino na congregação. Além de tudo isso, deve estar presente a intenção da devoção, da adoração, a intenção de louvar a Deus com seu instrumento. Com isso, tem-se três possibilidades
de correlação entre música e texto. Primeiro, o reforço. Segundo, a oposição. E terceiro, a autonomia, que não será tratada neste trabalho. O que nos interessa é o reforço e a oposição. O reforço também chamado de apoio, base ou repouso. E em contrapartida, a oposição, denominada às vezes de inversão, deslocamento ou atração do acento. Confere o exemplo. Reforço ou apoio é quando um elemento musical está em relação de apoio, de base com algum aspecto do texto, quando ocorre total adequação de um ao outro, isto é, quando a música está em plena conformidade com o texto. Isso significa que cada um dos elementos musicais, organização métrica, distribuição rítmica e construção melódica, está em concordância com a acentuação dos versos. Assim, cada uma das sílabas tônicas do texto está enfatizada, por ser colocada no tempo forte do compasso, exemplo do reforço métrico, ou por ser colocada na nota mais longa com relação às notas adjacentes, exemplo do reforço rítmico, ou por ser a nota melodicamente mais destacada, exemplo do reforço melódico. Seja por ser alcançada por salto, por ser mais aguda, por ser tratada como uma apogiatura, ou por ser a dominante da tonalidade, inúmeras situações. Portanto, no Inário 5 predomina completamente a acentuação métrica regular, havendo reforço na correlação da música com a poesia. Destacaremos os hinos que mais reiteram esse fundamento, entre muitos: os hinos 387, 375, 260, 480. Confere o exemplo. Não obstante toda cobrança e explicação nos ensaios, ainda assim ocorre equívocos, enganos e interpretações errôneas. No executar dos hinos, corriqueiramente ocorre equívocos na acentuação métrica, ou seja, acentuam tempos, partes de tempos que não deveriam acentuar,
transmitindo um tecido musical contrário ao que está escrito. Esses equívocos é devido à transcrição melódica, ou à construção rítmica, ou devido à formação temporal do compasso, induzindo a orquestra à acentuação métrica errônea. Veremos esses exemplos onde a orquestra, por confusão, executa acentuando equivocadamente. Destacaremos os hinos que mais reiteram esse fundamento. Entre muitos, os hinos 378, 178, 261, 428, 235, 432, 171, 207, 300, 339, 344, 419, 181, 186, 188, 298, 304. Confere o exemplo.
Como toda regra há a exceção, não poderia ser diferente na música. A acentuação métrica ordinária, na regra geral, acentua-se o primeiro tempo de todo o compasso. Sendo binário, o segundo é fraco. Sendo ternário, só o primeiro é forte, se assim como já vimos anteriormente. Essa é a regra, tanto na divisão como na subdivisão dos tempos e parte dos tempos, aplica essa regular acentuação. No entanto, existem variações desta regra, onde ocorre a acentuação também no segundo tempo, ou no terceiro tempo de um ternário, devido à colocação da poesia, devido à criação do autor, devido à interpretação do compositor ou do próprio executante, que neste caso é o intérprete. Portanto, ocorrendo esse deslocamento da acentuação, essa oposição à regular acentuação, essa inversão ou atração da acentuação a tempo diverso, não obstante a regra, deve ser executada esta acentuação distinta. Oposição na acentuação é o elemento que difere da concordância da notação musical com os elementos do texto, ocorrendo uma divergência entre a regra, quando os elementos do texto são elaborados de forma a produzir uma discrepância com relação à notação musical. Para que algum elemento musical possa se relacionar com a métrica do texto por oposição, sem que isso acarrete em erro de prosódia, é necessário que pelo menos um dos outros elementos esteja em relação de repouso, de reforço com relação ao texto. Ou melhor dizendo, que no mínimo o primeiro tempo tem o repouso da pulsação, além de necessariamente haver no mínimo um compasso em concordância com a metria acentual, transmitindo a real pulsação métrica da fórmula do compasso. Em outras palavras, se todos os elementos musicais se opõem à métrica poética, o resultado certamente será uma má colocação do texto em música, e por esta razão é necessário que pelo menos um aspecto da música esteja em concordância com a métrica da poesia. Portanto, alguns hinos do inário ocorre esse deslocamento do peso da pulsação, essa inversão da metria acentual, opondo a regra, porém de forma graciosa, mantendo a cadência rítmica e digo mais, sendo não só necessária esta atração da acentuação no tempo fraco, como também um ornamento da obra. Temos como exemplo que enquadra nestes casos de oposição, inversão, deslocamento da acentuação, os hinos 40, 309, 354, 411, 17, 180, 198, 250, 256, 352 e 400. Confere o exemplo.
E ainda, não menos importante, outro ponto muito relevante é a modulação acentual, a bimetria e ou polimetria acentual, que nada mais é do que a alternância da pulsação, a variação do peso do pulso, a mistura do repouso dos compassos que embeleza e se faz necessária para uma perfeita execução do mesmo, para a real transcrição da intenção do autor para aquela obra musical. Como exemplos de acento principal polimétrico, temos os hinos 296, 368, 342, 346, 352, 422. Confere o exemplo.